bom? Então vamos lá, nós estamos falando sobre tipologia, alguns tipos de Jesus. E nós, eu queria ler o texto que lá no livro de Hebreus, vamos ler o capítulo 8, que fala do simbolismo da aliança antiga, não é? E apontando para Jesus. Ele é o nosso mediador, Jesus Cristo, dessa nova aliança. E lá no Antigo Testamento a gente observa que havia uma série de simbolismo, simbolizando, apontando, mostrando para Jesus que seria o executor dessa aliança. Então vamos ler o capítulo 8, alguns versículos. Por exemplo, eu gosto muito, a partir do verso 7, que diz assim, verso 7: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém? Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Vamos orar então, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua fidelidade, pelo teu amor. O Senhor tem sido fiel para conosco. Muito obrigado por tudo, Jesus. Obrigado porque esse é um novo caminho, o sangue de Jesus, que nos foi derramado na cruz do Calvário por nós, e assim firmando a nova aliança. Jesus Cristo é o mentor, é o Senhor dessa nova aliança. Muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado por ser Ele o nosso Salvador, o nosso Libertador. E nesta noite, Senhor, fala a cada coração neste lugar, fala a cada vida, tudo que nós vamos falar, nós vamos pensar, vamos refletir, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo, nos guiando, nos orientando, Senhor, nos dando a direção correta. Fala a cada vida neste lugar e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, um mês atrás, está me lembrando aqui o Ayrton, nós estávamos falando sobre os exemplos no Evangelho de João de símbolos e tipos de Jesus. E o texto que nós lemos para nos guiar a esses tipos e símbolos de Jesus foi Lucas capítulo 24, 44, só para a gente recapitular um pouquinho.
em que diz que depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo, isto é, no Velho Testamento. Então, todos aqueles elementos do Antigo Testamento, aqueles elementos simbolizavam Jesus, apontam para Jesus. Como falei anteriormente, o texto nos fala disso, Hebreus, que ele vem inaugurando essa nova aliança, não é? de um único sacrifício. Ele se oferece como o cordeiro que purifica toda a humanidade de todo o pecado, ou melhor, toda a humanidade, todo homem que quer. O Ayrton pregou aqui domingo, falou, e eu sempre faço essa menção, porque eu já discuti em algumas ocasiões com alguns católicos, e eles falam que o perdão de Jesus já alcançou a todos. Não, todos não estão perdoados. Só estão perdoados aqueles que querem o perdão. Não é? Por isso que a doutrina católica é errada nesse sentido. Por quê? Aí eles foram obrigados a criar outros elementos, como o purgatório, os sufrágios, que são as missas, não é? Para os mortos. É nesse sentido. Por quê? Porque o perdão é para aquele que quer ser perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então há uma necessidade de eu confessar o meu pecado, mas não somente confessar. O provérbio diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quando o Ayrton falou sobre esses falsos profetas, essas doutrinas falsas, atinge esses. Por exemplo, tem a igreja contemporânea em que os líderes são homossexuais, e eles dizem que a prática deles, ou seja, eles praticando o homossexualismo, eles são aceitos por Deus. Claro que não. De jeito nenhum, não tem como eles serem aceitos por Deus na prática, continuando na prática do homossexualismo. Eles precisam abandonar. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fornicava não fornica mais. E Romanos capítulo de número 1 fala, o apóstolo Paulo fala que aqueles que deixaram as práticas normais de homem com mulher, mulher com homem, e agora eles se infamaram em práticas contrárias à vontade de Deus. Jesus, no capítulo 19 de Mateus, Jesus autentica Gênesis, capítulo de número 2. Portanto, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, essa nova aliança, ela tem essa abrangência, ela atinge o mundo todo. Não é? É como, talvez isso possa ilustrar essa ideia, como um aparelho de celular, em que ele tem uma torre, né? Tem lá uma antena, e que onde você for, dá cobertura, coisa que não acontece, né? Aqui com a gente. Não é? Mas você viaja, se você está aqui, você pega o seu celular, está falando, aí você viaja lá para o Amapá, lá no alto, aí você usa o seu celular. Então tem uma abrangência, atinge aquele que quer, aquele que tem, aquele que crê. Quem tem aquele aparelho daquela marca, daquela empresa X, que tem aquela torre, atinge lá. Assim é o sangue de Jesus, atinge a todos, quem quer, quem crê. Então essa é a nova aliança no sangue de Jesus. E esse texto fala que a lei de Moisés e os profetas e salmos, todos eles falavam de Jesus. Todos aqueles
aqueles rituais, aquele cerimonialismo lá do Antigo Testamento, tudo estavam apontando para Jesus. Jesus, que é o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora você não precisa, imagine, meus irmãos, se nós estivéssemos debaixo dessa lei de Moisés. Todo mundo tinha que entrar aqui com um cordeirinho. Tem gente que entrar com uns 10. Na verdade, porque nós teríamos que levar o nosso sacrifício, nosso animal substituto. O sacrifício animal, ele me substituía. O animal ia morrer em meu lugar, no meu lugar. O que Jesus fez? Jesus morreu no lugar de todos, não é? Ele morreu se oferecendo como sacrifício no lugar do Senhor. Pois bem, então o Antigo Testamento sempre aponta para Jesus, e lá no Antigo Testamento nós encontramos uma série de símbolos, e eu resolvi falar de alguns que nós não falamos costumeiramente. Nós falamos de Abraão, não é? Eu já vi o Ayrton pregar, o Lúcio pregar, outros líderes pregarem falando sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Jonas, sobre José. São os mais conhecidos, mas eu resolvi falar de alguns que nós não costumamos falar. Bom, então nós separamos ali. Vamos lá, exemplos no Evangelho de João. Vamos lá, é o próximo ponto. Nós encontramos a árvore da vida. Acho que nós falamos na semana passada. Pode mudar, ir para o ponto seguinte, por favor. João capítulo 1, verso 4. Veja aí na sua Bíblia. E é importante que, olha lá, árvore da vida. João capítulo número 1, verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então a árvore da vida. Fora aquele Apocalipse 2,7 que nós lemos e Gênesis 2,9. Mas eu quero enfatizar João capítulo 1, verso 4, em que João, ele diz que a vida estava nele. Ele é a árvore da vida, ele é a própria vida, como está registrado em Apocalipse capítulo 2, verso 17, verso 7 e 17. A vida, Jesus é a vida. Sem ele nós estamos mortos. Paulo fala aos Efésios isso, que nós andávamos, nós vivíamos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós éramos zumbis, mortos vivos, como o mundo está aí. O mundo está morto para Cristo. A palavra de Deus não entra nesse coração. Por exemplo, quando nós ouvimos a palavra de Deus em qualquer lugar, ela tem guarida em nossos corações, não é? Eu passo, vejo alguém pregando na rua, aquele irmão que fica ali no calçadão, arrependei-vos, eu penso, comigo, eu entendo isso, eu entendo essa palavra, ele está falando comigo, eu preciso me arrepender, se é verdade. Mas as pessoas passam para lá e para cá, elas estão mortas. O morto não reage, não é? O morto não reage. Você cutuca ele, você xinga a mãe dele, ele não faz nada. Não é verdade? Então, árvore da vida. Segundo, os sacrifícios matinais vespertinos. O próprio capítulo 1 de João, a partir do verso 29, precisamos ler. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Verso 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado
que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Agora leiam, por favor, Êxodo 29, 38 a 41. Ele vai dizer sobre o sacrifício contínuo. Êxodo 38, 41. Sacrifício contínuo. Era o que o sacerdote tinha que fazer. Sacrifício contínuo. E aí, nós somos privilegiados porque há uma substituição. Quem é o nosso sacrifício? Quem se sacrificou por nós foi Jesus. É o nosso sacrifício contínuo. Ele entregou a sua vida. Quando você peca, o que você faz? Você pega um animal e leva para o sacerdote? Não, você clama o sangue de Jesus. Jesus tem misericórdia, me perdoa. Sacrifício contínuo. Então não há mais necessidade. Quem achou aí, por favor? Êxodo 29, 38, né? 38 a 41. Aí, lê aí, você que tem um vozeirão aí. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma êfa de flor, amassada com a 4ª parte de um vinho de azeite abatido, e para a libação a 4ª parte de um vinho de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, com oferta de manjares e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, imagine, meus irmãos, Jesus se ofereceu para ser esse cordeiro. Quando eu peco, o sangue de Jesus me purifica. Eu não preciso mais lançar mão de um animal e sacrificar. Sacrificar de manhã, sacrificar de noite, sacrificar de tarde. Imagine todos os dias essa preocupação. E agora Jesus é o meu cordeiro, graças a Deus. A escada de Jacó, ele na sua viagem, ele fez um acordo com Deus, fez um voto com Deus. E a Bíblia fala que ele estava buscando o Senhor. Ele tinha uma vida fora de Deus. Era religioso, conhecia as coisas de Deus, mas ele não vivia uma prática. E aí ele fez um voto com Deus. Ele falou: Senhor, se o Senhor me levar nessa jornada, o Senhor me abençoar, o Senhor me guiar, me conduzir, eu vou ser fiel, eu vou lutar. É aquele compromisso que a gente tem que fazer com Deus. É aquela hora de você parar, não é? De parar e sair da mesmice, da vida religiosa, do cotidiano, do dia a dia, de vir à igreja de manhã. Vai para onde? Vou para a igreja. Aí volta para casa, é a mesma coisa, não acontece nada, não tem uma experiência, não tem um movimento, não tem uma dedicação, não toma uma decisão, não se resolve com Deus. Pois bem, Jacó resolveu. E a Bíblia diz que ele bota uma pedra lá, servindo o travesseiro, aí dormiu. Aí ele sonhou e ele viu uma escada que ia daquele lugar até o céu. E ele viu um movimento. O céu é de movimento, não é monótono, não é nada morto, não é nada parado, não é mesmice. Todas as coisas acontecem, todo dia ela faz tudo sempre igual. Já viu aquela música? Nada disso, no céu tem nada disso. No céu é tudo novo, é alegria, é prazer. E Jacó viu aquela escada e ele acorda e fala: que lugar é esse? Esse é um lugar tremendo, é o lugar onde Deus está envolvido, é a presença de Deus, que coisa gloriosa. Então, essa escada de Jacó, ela simboliza Jesus Cristo. Ele é a ponte, ele é a ligação. O autor de Hebreus fala que não há outro caminho, não há outra forma de você chegar a Deus, só através de Jesus Cristo. Paulo diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É a ligação, é um novo caminho. Veja o verso 51 do capítulo 1. Ele diz assim, e acrescentou: em verdade vos digo
que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus! Jesus é o Filho do Homem. E lá em Gênesis capítulo 28, você vai encontrar essa narrativa de Jacó. Então essa escada simboliza Jesus Cristo, aponta para Jesus. Ele é a escada. Os homens de Babel, eles tentaram construir uma torre que chegasse no céu. É a arrogância humana, é a independência de Deus. Nós temos isso dentro da gente, é inerente ao homem, em virtude do nosso pecado. Nós pecamos e, em virtude desse pecado, nós nos afastamos de Deus. Nós queremos a nossa independência. Eu posso me salvar. Por essa razão existem milhões de religiões. Não sei se tem milhões, mas milhares tem. Pode ser 999 mil religiões, mas são muitas religiões. Só na Índia tem mais de 30 mil religiões. Eles adoram tudo, adoram rato, adoram vaca e por aí afora, adoram o rio, a água, todas as coisas. Então o homem buscando a sua independência, ele quer ser independente. Mas nós temos também o simbolismo do templo. Jesus também simboliza o templo. Em João capítulo de número 2, versos 18 a 22, em um embate com os fariseus, e eles queriam um sinal, e Jesus sempre contestou isso. Eu vou dar sinal. E ele, em certa ocasião, disse: sabe qual é o sinal? O sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem vai ficar também no seio da terra. Esse é o sinal. Não tem que dar sinal a vocês. Mas nesse capítulo 2, a partir do verso 18, Jesus diz a esses fariseus que estavam querendo um sinal, que esse templo, e ele estava falando, quando eles estavam elogiando o templo de Herodes, e Herodes tinha feito a reconstrução, a remodelação, estava muito bonito, muito lindo, muito maravilhoso. Por isso a gente não adora, não idolatra lugar. O lugar, nós estamos aqui nesse lugar, eu até conversei com alguns irmãos, nós estamos na construção do nosso templo, vai ficar bonito, não tem a menor dúvida, mas eu até falei, eu espero que o lugar bonito não tire a nossa beleza interior. Aleluia! Porque isso pode acontecer com algumas pessoas aí, tá lindo esse lugar. Aí elas acabam esfriam, não é isso? Isso é perigoso. É o que aconteceu com a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, antes do muro de Berlim cair, era uma igreja fervorosa, tinha uma igreja forte, mas o muro caiu. Eles se uniram com a Alemanha Ocidental. Eles começaram a desfrutar de coisas que eles não tinham, da modernidade, do avanço científico. E agora há uma igreja fria na Alemanha. Eles estão frios espiritualmente. Agora eu ouvi uma palavra do pastor que chegou recente de Berlim, e ele estava falando uma frieza total, uma frieza. Então nós precisamos tomar esse cuidado de não permitir que essas conquistas, essas coisas boas deste mundo, elas não venham abafar a nossa fé, ou mesmo fazer com que ela morra, com que a nossa fé morra. Então Jesus fala, eles estão falando sobre a beleza do templo, e Jesus responde da seguinte forma, verso 19 do capítulo 2, Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo.
ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera, de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Então Jesus é esse templo, Jesus é esse santuário. E aí os discípulos não estavam entendendo, nem os discípulos estavam entendendo que ele não estava se referindo ao templo de Herodes, que foi construído em 46 anos. Jesus estava se referindo a ele mesmo, que ele iria morrer, mas em 3 dias ele iria ressuscitar. E aí eu te pergunto, qual é mais difícil de fazer? Reconstruir um templo de alvenaria ou reconstruir um tabernáculo físico, onde existem milhões e milhões de neurônios, de células, de ligamentos, de coração pulsando, de sangue correndo pelas artérias? É muito mais difícil. Primeiro, é uma coisa que o homem não pode fazer. Construir um templo, qualquer um faz. Eu sei construir um templo. Não preciso de muita coisa não, só de dinheiro. Mais nada. Não é verdade? Então Jesus simboliza o templo. Quinto, 1, 2, 3, 4, 5. Jesus também é simbolizado, tem uma simbolia da serpente de metal. Está em João capítulo 3, lá no deserto. Está narrado em Números capítulo 21, verso 9, nós não vamos ler, você pode ler, anotar aí para ler depois. Números capítulo 21, verso 9, havia as serpentes abrasadoras lá no deserto, que elas eram terríveis, perigosíssimas. Inclusive, um historiador, ele narra que Moisés, ele conseguiu ser, vamos dizer assim, notável diante do exército egípcio, porque ele criou uma forma para combater as serpentes no deserto. Porque os soldados egípcios, eles morriam mais pelas picadas das serpentes do que propriamente pelos seus inimigos. E Moisés desenvolveu um projeto em que ele conseguia combater as serpentes no deserto. Então ele se tornou um homem notável. Tanto é que para os egípcios Moisés é importante também, não somente para os hebreus. E aí, o que Deus faz? Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze. E essa serpente de bronze simbolizava Jesus. Todos aqueles que eram picados, eles tinham que correr para diante da serpente de bronze e eles seriam curados. Veja como Deus faz as coisas, com a direção que Deus dá. Deus não queria que ninguém idolatrasse aquela serpente. Aquela serpente não era um sinal de idolatria, ou um elemento de idolatria, um ícone para ser idolatrado, mas aquela serpente estava apontando para Jesus. Veja o capítulo 3, se vocês já leram, o verso 14 ao 15, ele diz assim, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então está se referindo a que Jesus seria levantado lá no madeiro, e ele atrairia todos a ele mesmo. A serpente era um instrumento de atração. As pessoas eram atraídas porque eles sabiam que tinham que correr para a serpente. Assim Jesus, ele é um instrumento de atração. O mundo todo fala em Jesus, inclusive os que gostam, que amam Jesus, e os inimigos. Jesus incomoda todos. Jesus, ele é como diz a palavra de Deus, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, ele que dá referência, ele que é o prumo da história humana. Então, essa serpente de metal simboliza também Jesus. Sexto, o maná, João capítulo 6. Vocês estão percebendo que é tudo num livro só. Eu separei aqui para ler só em João. Tem outros textos, nos outros evangelhos, mas eu foquei em João até para
auxiliar e ajudar você na leitura da palavra de Deus. João capítulo 6, a partir do verso 32, nós vamos encontrar essa referência em que Jesus é esse maná. E aí ele diz aqui assim, vamos ler do verso 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Então, assim como o maná lá no deserto foi o pão que desceu para sustentar o povo lá no deserto, e tem uma característica interessante que eu gosto muito, é que o maná só durou enquanto eles estavam no deserto, sinalizando para você, para mim, para nós que temos Jesus, que no deserto Deus te alimenta, não é diferente. No deserto Ele te alimenta, Ele te sustenta, assim como Ele fez com Elias, que descedentou a sede de Elias. Ele complementa aqui o texto, Jesus, e que enviou o pão no deserto. Deus enviou um animal, um corvo para alimentar Elias lá naquela caverna. Olha, meu irmão, porque não será diferente com você? Porque não será diferente comigo? E Ele é esse pão que nos alimenta a nossa alma. Eu não preciso de alimento espiritual, eu não preciso de nenhum vidente para me ensinar nada, para me falar alguma coisa do mundo espiritual. Por quê? Porque Jesus é o meu alimento. A palavra de Deus alimenta a minha alma. Eu estou farto. Como é bom a gente comer, não é? E ficar cheinho, não é, Sandrinha? É tão bom você pegar um prato, você olhar aquele prato assim e ver aquela refeição gostosa, não é? Aquele bife acebolado, algumas batatas fritas, um ovo. Meu Deus, pronto, comida de carioca, feijão, arroz, bife acebolado, não é? Um contrafilé, aquela gordurinha do lado. É tão bom, você come, se alimenta, fica feliz, não é isso? E depois tu saboreia um pudim, sobremesa, você fica tranquilo. Pois bem, assim é a nossa alma, irmãos, com esse pão que detém todos os nutrientes que precisamos para a nossa alma, alegra nosso coração, dissipa as trevas, traz libertação. São os nutrientes desse pão para a alma do indivíduo, para a alma do ser humano. Pois bem, Jesus é esse pão que desceu dos céus, aleluia, para alimentar esse maná. É o maná que eu preciso, que você precisa nesse deserto. Sétimo, candeeiro de ouro, João capítulo 8, vamos lá, João capítulo 8, verso 12, diz assim, ó: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Lá em Êxodo capítulo 25 fala desse candeeiro. Quem achar aí, por favor, pode ler, é importante a gente ler. Então Jesus é esse candeeiro que ilumina. Lá no tabernáculo e depois no templo, ele tinha que ficar aceso, não pode se apagar, o fogo não pode apagar, tem que iluminar. E Ele ilumina o nosso caminho, Ele é a luz do mundo, ilumina a minha vida. Veja a abrangência dessa luz, a semelhança do sangue, que
abrange e atinge todos os homens que querem Jesus, da mesma forma a luz. É uma luz que se propaga para atingir a todos os homens, para iluminar o caminho de todos. Não é isso que diz o salmista no Salmo 119, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É Jesus que ilumina o meu caminho, que ilumina o seu caminho. Nós precisamos dessa luz. Ilumina o meu caminho, as minhas decisões, o rumo que eu vou dar à minha vida, o que eu vou falar, o que eu penso, o que eu devo pensar. A luz ilumina a minha mente, e com esta luz iluminando a minha mente, eu expurgo os pensamentos ruins, ou seja, a luz dissipa as trevas. Então essa luz é Jesus. Quem quer ler 25:31 de Êxodo, por favor? Também candelabro de ouro puro e de ouro batido. De ouro batido, se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, e as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Uma só peça. Isso aí tem um símbolo. Só esse candelabro tem uma mensagem muito rica, porque é todo de ouro, uma só peça, não há divisão, não há emenda, e é um metal nobre, é ouro puro, batido, é ouro maciço, não é folheado a ouro, não é engano, não é isso? Sabe que algumas coisas são folheadas a ouro para enganar, não é? Então é ouro, aí você, nossa, é ouro, mas não, é só folheado. Jesus não engana ninguém, Jesus não precisa de artifícios, Jesus não precisa de meios, Ele é essa luz, esse candeeiro de Deus que nos ilumina, que ilumina a nossa caminhada, a nossa estrada. Vamos lá, agora vamos para o livro de Hebreus, a gente tem pouco tempo, vamos correr mais ainda. Exemplo na carta aos Hebreus. Nós vamos encontrar Abel, Abraão, e aí Abraão nós vamos assim passando, em virtude de ser um exemplo bem nobre, vamos dizer assim, entre aspas, que muitas pessoas falam constantemente, mas a expiação, o altar de bronze, as ofertas queimadas, as cidades de refúgio, o altar de ouro e Isaac também. Nós vamos pular alguns aqui. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, quando ele cita, vamos lá, Hebreus capítulo 12, em relação a Abel, é um dos símbolos, um dos tipos de Jesus que eu mais gosto. É interessante, porque ele diz a seguinte situação, olha só. Vamos ler um pouquinho atrás, para a gente entender. Verso 22, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Se você for lá em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 8, nós vamos encontrar esse Abel que era o filho de Adão, que foi morto injustamente pelo seu irmão Caim. Olha só a semelhança, Jesus também foi morto pelos seus irmãos, ele morre sendo traído pelos seus próprios irmãos. Só que obviamente esse projeto de Deus na morte de Jesus é para atingir toda a humanidade, e Abel morre pelo seu irmão, sendo traído por eles, assim, a semelhança de José, que foi traído. José não chegou à morte, mas foi vendido, e tipifica também Jesus. Mas Abel é enganado, é traído pelo seu irmão na violência. A violência de Abel é tão grande que ele não suporta
a passividade de Abel, a paz que há no coração de Abel, a forma dele reconhecer o seu Deus, dele entregar a sua oferta, a oferta pacífica a Deus, entregar o sacrifício perfeito que Deus se agradou, ou seja, Deus olha o coração de Abel, e a Bíblia diz que Deus se agrada do sacrifício de Jesus, da entrega de Jesus, da oferta de Jesus. E aí, meus irmãos, há uma aplicação interessante para nós, em que há uma pergunta: Deus tem se agradado da sua oferta? Como tem sido a sua oferta? Deus, ele sonda o coração, para ele entender, para ele receber a oferta, ele entende da seguinte forma, olhando o coração. Não é a qualidade da oferta exterior, não é isso. Você pode entregar tudo para Deus, o mundo. Lembra-se que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, o amor, ainda que você entregasse a sua própria vida, se não tiver amor, nada disso tem valor. E aí Deus olha o teu coração. Que tipo de oferta? Você, todos nós podemos trabalhar direto na obra de Deus, dia e noite, noite e dia sem parar. Você pode se dedicar totalmente na obra de Deus, mas e o teu coração? Qual é a motivação? Será que Deus está agradando do teu coração? Por isso é importante constantemente você precisamos fazer esse autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame para ver se Deus está agradando, se eu estou agradando a Deus, se Deus está gostando da minha vida. Então Abel agradou a Deus. Nós vamos pular Abraão e vamos partir para a expiação. Hebreus capítulo 9, vamos voltar um pouquinho. Hebreus capítulo de número 9, Hebreus capítulo 9, verso 12 ao 24. 9, 12. Ele diz assim, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eterna redenção. Nós vamos pular porque o texto é muito longo, como nós estamos correndo um pouquinho. E aí ele, lá no verso de número 20, diz assim, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros, igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Percebemos aqui que Jesus, ele entregou o seu próprio corpo, o seu sangue foi derramado, não de sangue, não o sangue dos animais, mas o sangue de um justo. Jesus é este Cordeiro de Deus, justo de Deus, nascido de mulher, sob a lei, debaixo da lei, mas sem pecado. Por isso que Deus aceitou esse sacrifício de Jesus Cristo, e sem o sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Algumas religiões, elas tentando resolver isso aqui, elas continuam sacrificando animais. Outras, elas desprezam essa questão de sangue. Aliás, é até para muitos politicamente incorreto, até para muitos crentes, se falar no sangue de Jesus. Para muitos, falar no sangue de Jesus hoje é até maléfico para as crianças, quando não é. Isso é uma artimanha do diabo, porque nós temos condições de ensinar as crianças. Agora eu te pergunto, qual é mais terrível? Você falar do sangue de Jesus para o seu filho, falar que o sangue de Jesus purifica de todo pecado, dizer que Jesus morreu, do que deixar os seus filhos
vendo determinados desenhos violentos ou determinadas lutas nesses novos vídeos de lutas em que são agressivas, ou mesmo deixar os seus filhos vendo dessas lutas livres, o UFC e etc. da vida. Então cuidado com as artimanhas do diabo. O diabo vai sempre procurar uma forma para impedir-nos de evidenciar a nossa fé, evidenciar a palavra de Deus. Portanto, o texto de Hebreus diz muito claro que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem o derramamento de sangue, se você não falar isso para o seu filho, é o sangue dele que vai ser derramado e não de Jesus. Então diga que Jesus é o substituto dele, que é o sangue de Jesus que é eficaz para perdoar os seus pecados. Então, expiação é fundamental. Levítico 16, de 15 a 16, não dá para a gente falar. O outro exemplo é o altar de bronze. Aí está no capítulo 13 de Hebreus, o verso 10. É importante a gente dar uma olhadinha rápida. Hebreus 13, 10. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Vamos ler o contexto para que vocês possam entender? Verso 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Então há um altar de bronze, onde o sacrifício era apresentado, mas os sacrifícios, como ele diz aqui o autor de Hebreus, o sacerdote ele não podia possuir, não podia comer, era um sacrifício que tinha que ser queimado fora do altar de bronze. O sacerdote não podia tocar, não podia comer, não podia se beneficiar. E aí a gente encontra uma aplicação que é pertinente aos nossos dias. Ao sacerdote, ele tinha alguns direitos de comer algumas coisas do sacrifício, mas existem alguns sacrifícios que estão no altar, algumas coisas do altar que o sacerdote não tem direito. E aí a gente vê, e foi muito boa a mensagem do Ayrton, que a gente olha nos mensageiros televisivos e internetianos, a gente olha alguns líderes que se acham no direito de violar isso aqui, possuindo um altar do qual não temos direito de comer os que ministram no tabernáculo. Então, queridos, o altar de bronze é duro, não tem a menor dúvida. O bronze é um metal duríssimo, e o altar de bronze ele reflete a nossa imagem. A imagem, quando o bronze era o espelho da época, e o sacerdote, quando no altar de bronze ele lavava as suas mãos, na bacia de bronze, ele lavava as mãos que estavam ensanguentadas do sacrifício, da morte dos animais. Imagina a cena, imagina as cenas de tantos sacrifícios, e os sacerdotes ficavam ensanguentados, as suas mãos, eles precisavam se limpar, lavar as mãos, lavar o rosto até, porque quando ele sacrificava um animal, o sangue pulava e atingia alguns
enfim, e ali o sacerdote podia olhar o seu rosto, a sua fisionomia, e o altar simboliza isso, purificação, limpeza. O meu altar tem que ser um lugar limpo. A minha casa, que é um altar, o meu lar é um altar, tem que ser limpo, não é? A minha família tem que estar debaixo de um lugar onde há sacrifício. O altar é isso, onde há sacrifício, onde há sinceridade, onde há honestidade, e onde há todos esses elementos, há a presença de Deus. Então o altar de bronze tem todo o significado. Depois vocês podem ler 27, Êxodo 27. Vamos pular para as cidades de refúgio e a gente fecha aqui. Capítulo de número 6 de Hebreus. É outro ponto que me toca muito, porque é um Deus que se humaniza mesmo. É um Deus que tem características humanas. E aí, quando na humanidade de Jesus, a gente percebe isso. Olha só, capítulo 6, verso 18, com Números 35, 6. Eu preciso ler Números 35, 6, é importante, para que os irmãos entendam. Então vamos ler 6, 18, ele diz assim, é importante a gente ler o contexto, verso 13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Corremos para o refúgio. Jesus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso seguro. Leia alguém, leia 35, 6 de Números, por favor. Quando Deus mandou que Moisés criasse a cidade de refúgio. Vejam que analogia interessante. Pode ler, por favor. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes dareis 42 cidades. Olha só, vocês sabem por quê? Os estudiosos do seminário, eles sabem. São os homicidas, os que cometeram crimes. Eles tinham que ter uma cidade de refúgio para que não houvesse justiça humana. Imagine você convivendo, tendo teu vizinho que matou seu filho. O que você ia fazer? Você ia juntar toda a tua família, ia pegar e ia matar. Não é isso? Então tinha que ter uma cidade de refúgio, onde aquele indivíduo que cometeu um crime, por várias razões, e a lei de Moisés, ela minuciava as razões: acidente, ou vingança, um tipo de assassinatos, de mortes que as pessoas praticavam como praticam hoje. Pois bem, como Deus faz? Jesus é o nosso refúgio, a nossa cidade de refúgio dos crimes que nós cometemos, em que o nosso inimigo é o vingador,
E para ele, só interessa uma coisa: a minha, a sua morte, a nossa morte. O ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir. E aí nós encontramos refúgio. É isso que o autor de Hebreus está falando, em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós estamos livres desta morte, desse sanguinário, desse cruel, desse vingador. Não é isso que o salmista fala? O que diz o Salmo de número 91? Aquele esconderijo do Altíssimo, onipotente descansará. Você vai descansar nos braços do Senhor. O Salmo 46 fala: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Ou seja, Ele é o teu socorro. Você aceitou Jesus, se escondeu nele, você está debaixo da proteção dele. Aleluia. E na sua caminhada, na sua trajetória, você ainda vai cometer erros e pecados, e você ainda vai assassinar, porque a graça ela tem uma abrangência maior, mas ela também limita você nos seus erros. Agora você não precisa chegar a vias de fato, mas somente pensar. Se você pensar no seu coração que o Ayrton deve morrer, você já pecou, pronto, já cometeu assassinato. E aí, se você não correr para Jesus, para o seu refúgio, você morre espiritualmente. Se você pensar contra o seu irmão, contra o seu parente, contra o seu colega de trabalho, contra o seu chefe, contra o seu vizinho, contra aquele que está pisando no seu calcanhar, se você pensar contra ele, você já o assassinou, e você vai precisar de correr para essa cidade de refúgio. E essa cidade de refúgio chama-se Jesus Cristo, que é o único que pode purificar você, limpar você e proteger de próximos pensamentos. E você voltar a pensar mais e mais assassinatos. Amém? Portanto, meus irmãos queridos, que todos esses simbolismos, e aí até um pastor escreveu um livro, eu tenho esse livro, por isso que eu peguei isso tudo, ele colocou mais 300 simbolismos de Jesus, interessante, até para o seminário a gente saber 300 símbolos de Jesus que lá estão registrados lá no Antigo Testamento, que a gente estudando e penetra, e a gente olha e sempre nos conduz a Jesus, a olhar para Jesus. E hoje você tem Jesus, eu tenho Jesus, nós temos Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele foi, mas Ele enviou o Espírito Santo, e Ele está conosco, Ele está aqui hoje para nos abençoar, para nos proteger, para ser a nossa luz, para ser a nossa cidade de refúgio. Vamos ficar em pé. Qual é o seu drama aqui hoje? Você está na estrada? Você está na escuridão? Você não tem paz? Você precisa de uma escada? Nós vamos orar por isso. Nós vamos orar. Se você quer, sai do teu lugar, vem aqui, pastor, eu preciso da ação de Deus na minha vida, eu preciso da proteção de Deus. Vem aqui, corra, que nós já passamos 4 minutos e nós daqui a pouquinho vamos encerrar. Obrigado. Corra para o altar do Senhor, não tenha vergonha, não tenha medo, aqui que é o lugar mesmo. Esse é um lugar da adoração, é um lugar da bênção, é um lugar do refúgio, é o lugar do choro, é o lugar onde você pode derramar suas lágrimas, é o lugar onde você encontra refrigério, enfim, é um lugar na presença do Deus vivo. Aleluia. Sai do teu lugar. Você que está faltando paz no seu lar, na sua família, há guerras, há conflitos, há brigas, há coisas terríveis, há uma escuridão. Venha, corra. Como diz a letra da música da Aline Barros, corra para os braços do Pai. Corra.
Vem estar aqui hoje. Vem estar diante do Senhor, do teu Deus. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Fale com Ele hoje. Fale com o teu Senhor. Oh Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor é o nosso socorro, a nossa fortaleza. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor me faz descansar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas. Refrigera minha alma. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela ponte, pela escada. Muito obrigado pelo sangue. Muito obrigado, Senhor, pelo altar. Muito obrigado pela luz. Muito obrigado pela cidade de refúgio. Muito obrigado porque o Senhor é o templo. É esse templo. Aleluia. Este tabernáculo de Deus é onde o seu povo habitará com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Purifica-nos nesta hora com teu sangue. Essas vidas que estão aqui, limpa os corações. Purifica, Senhor, cada vida. Renova, tira a tristeza, dissipa as trevas, o desânimo, o cansaço, a preguiça, a derrota. Oh, você, meu irmão, pode levantar sua cabeça, que Deus faz você mais que vencedor. Deus faz você mais que vencedor, minha irmã. Levante a sua cabeça. Ele não quer que você seja derrotado. Ele quer erguer você. Ele ergue do pau desvalido e do monturo necessitado e o faz assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. É isso que Deus está fazendo nesta noite. É isso que Deus está fazendo com você. Olha a cabeça, olhe com os olhos da fé. Ele renova o seu coração. Entra nesse coração, Jesus. Limpa, tira todo esse mal, tira esse poder maligno, tira essa angústia, esse desespero, essa desordem, esse coração que está totalmente abatido, desarrumado, uma confusão desse homem, dessa mulher, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Trata, Senhor, trata de maneira poderosa, trata essas vidas, trata esse homem, trata essa mulher. Oh Senhor, em Ti, Jesus, nós encontramos tudo que necessitamos. Dá o alimento para essa alma, dá o alimento para esse lar, esta família. Repreenda essa violência neste lar, repreenda esse distúrbio mental, emocional. Repreenda, Jesus, traga cura. Aleluia, traga essa cura, Jesus, traga essa cura. Organiza este lar, organiza essa família, essa confusão, essa falta de decisão. Oh Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, organiza esse lar, organiza essa família, organiza, Senhor, este coração, em nome do Senhor Jesus. Dá essa vitória, Jesus. Faça esse milagre, Senhor. Quem está precisando de um milagre, levante a sua mão, mesmo aí no banco, levante a sua mão. Se você precisa de um milagre hoje, levante a sua mão. Meu Deus, faça um milagre hoje, Jesus. Realize um milagre na vida deste homem, na vida desta mulher.